Bora começar então, porque eu não convidei o AniRap pro casamento. Muitos de vocês querem saber aí, então eu vou contar aqui, vou explanar mesmo a verdade, né? Do porquê, se aconteceu. Então vamos lá, galera. Eu nunca gostei muito do AniRap. Não, tá zoando. Ó, o que aconteceu foi o seguinte: quando eu me casei, eu e a Amy, nós casamos faz um tempinho já, eu andava com uma outra galera, né? No Discord, eu não andava com o AniRap, eu não andava com o Okabe, com o Ishida, não andava com ninguém, né? E eu andava somente com o Darkus, com o Blaze, com o Dedé, que é o LBK, né? Com o Yuma. Então essa galera aí era a minha galera, né? O Ani, vez em nunca, aparecia no nosso grupo. A gente conversava ali e tal, ele pedia opinião de música. Ele só aparecia no grupo pra pedir opinião de música. Aí a gente dava a nossa opinião e ele ia embora, sumia. E ok, né? Aí, mano, nessa época aí, não andava com ele, então. Ele era só, tipo, relação ali de amizade e tudo mais, e só isso, tá ligado? E aí, cara, eu tava morando com os meus pais e tudo mais, aí surgiu a brilhante ideia de me casar aos 21 anos, eu e a Amy. E aí, cara, a gente foi pra cima, tá ligado? Eu já queria minha independência já. Hoje, eu olhando pra trás, eu acho que foi um pouco cedo demais, ela também, mas a gente queria nossa independência, tá ligado? E a gente foi, tá ligado? Fomos aí pro que interessa. E aí, nessa parada, o que acontece? Eu estava na igreja nessa época, né? A Emily também. Então ia ser um casamento de igreja. E aí, mano, a ideia era chamar muito pouca gente. Então eu não sou mais da igreja. Eu era da igreja. Inclusive é por isso que a gente se casou, porque a igreja impõe isso, né? A gente não teria se casado, né? A gente teria continuado namorando, noivos ali e tal, vivendo uma vida normal, sem precisar essa pressão de casamento. Mas a igreja impõe essa parada demais. Aí a gente falou, cara, vamos se casar então, né? E aí, beleza. Porém, meus amigos, essa galera que eu falei que eu andava com eles, ainda ando com eles e tal, mas não é tanto quanto antes. Antes era todos os dias em cal com eles, que é o Darkus, o Blaze, o Dedé, o Yuma e tal. Ficou sabendo, eu contei, né? Porra, vou me casar e tal, não sei o quê. E aí, mano, os caras começaram a criar um rolê aleatório pra vir no meu casamento. Só que por que eu não ia convidar nem eles, que eram os meus melhores amigos na época do Discord? Porque, cara, era um casamento pequeno, um casamento de igreja, não ia ter festa, não ia ter bebida, não ia ter nada, tá ligado? Então não tinha atrativo pros manos. Mesmo assim, eles foram, pegaram um avião, o Blaze nem tinha de onde tirar, mano, e foi, tá ligado? E aí, beleza. Só que aí, nessa parada, o AniRap entra em call. Entra numa call lá pra pedir opinião de música, eu acho. E aí a galera fala, mano, tal dia a gente vai no casamento do Henrique. Aí surge a música, tá ligado? Aí surge a música. Quando ele ficou sabendo que eu ia casar, eu acho que nessa época o Ani considerava muito mais eu do que eu considerava ele, tá ligado? E a gente nem se conhecia ainda. Nesse momento, ele fez a música. Ele pegou, ficou magoado comigo e fez lá a música. Henrique, me responda uma coisa, porque eu não fui convidado para o seu casamento se até o Blaze foi chamado. Será que você entende o que você fez? Quando for o dia do meu também não te convidarei, tá ligado? Foi aí que o Anizão não foi convidado pro meu casamento, tá ligado? Justamente por causa disso. Na minha cabeça, eu tava ainda evitando que o maluco pegasse fogo, porque o casamento ia ser numa igreja evangélica, tá ligado? O cara ia pisar lá, ia pegar fogo, ia morrer, ia ser enviado pros 7 infernos. Então eu evitei isso. Não era das festas que ele curte, porque era uma coisa mais santa, tá ligado? A galera que tava lá não é a galera dele. Então, cara, no fim eu evitei aí o desastre, né, pro mano Eni, né, mano? E ele ainda ficou magoado comigo. Eu tenho certeza, mano. Não, tipo assim, é que os caras são meus brothers, né? São meus amigos. Então eles nunca irão admitir isso. Mas, eu tenho certeza que eles acharam meu casamento chato. Tenho certeza. Porque depois não teve nada, tá ligado? O que teve depois? Nada, mano. Casou-se, tocou uma musiquinha ali e tchau, tá ligado? E tchau. Os caras vieram. Paraná, 2 vieram do Paraná, um veio de Santa Catarina. O outro veio do São Paulo pra 3 horas lá, tá ligado? Tenho certeza que eles se decepcionaram com o meu casamento, mano. Então no final, eu salvei o Ani, mano. Só que acontece. Aí uma coisa da minha vida que vocês não sabem. Quem é mais íntimo meu, até fã mesmo, que cuida mais da minha vida, tá ligado? Se tiver algum aí que cuida da minha vida nas redes sociais, tá ligado que depois do casamento, meu e da Emily, nós demos um tempo. Porque a gente casou cedo demais, eu tava super imaturo, ela também, a gente deu ruim, mano. Deu merda o casamento. Deu bosta. Botou 2 adolescente praticamente, cabeça de criança, dentro de um apartamento, deu bosta. A gente separou, mano, tá ligado? Eu e a Emily. Separamos, literalmente, separamos. E aí, nesse meio tempo, nesse momento, o Ani veio morar em Porto Alegre, né? Com os brothers. Não, Cyberpunk bem antes. A gente já tinha terminado no nosso namoro. A gente terminou no namoro e também terminou no casamento. Cyberpunk é pro namoro. Mas enfim. E aí, o Ani veio morar em Porto Alegre, nesse meio tempo. Quando eu não estava mais com a Emily, depois mesmo de ter casado, né?
né? Eu fui morar com ele em Porto Alegre, né? Eu fui morar com ele. E aí, a gente lá estreitou muito a nossa relação. Hoje, o Aninha é um irmão pra mim de outra mãe, tá ligado? Eu amo esse moleque de paixão. Se ele chegar na minha casa às 3 da manhã, bater na minha porta, eu vou abrigar ele por tempo indeterminado, tá ligado? Mas porque é isso, né, tá ligado? Eu fui morar com o cara, ele não teve como. Era o meu quarto aqui e o dele aqui. Era irmão, praticamente. Então a gente ia pro estúdio junto, a gente ia fazer academia junto, a gente andava de bike junto, jogava bola junto, enfim, 1 bilhão de coisas junto, né? E aí nesse momento que eu me arrependi de não ter convidado o N-Rap pro meu casamento, mano. Porque no final das contas, o cara que eu não convidei pro casamento se tornou meu brother de outra mãe, mano. Então, eu casei mais com a Aninha nessa época aí do que com a Emily, mano. Mas foi bom, mano. Foi bom, ele cuidou muito bem de mim enquanto a Emily estava longe. Ele cuidou muito bem de mim. Daí, nós voltamos, eu e a Emily, né? A gente ficou acho que uns meses separados. Aí a gente voltou, casou de novo. Aí a gente casou de novo e estamos firmes até hoje. Que a gente não cometerá os mesmos erros do passado. Que, mano, eram erros muito idiotinhas, tá ligado? Agora o WB que tá fazendo o papel aí, tá ligado? Mas é isso, mano. É isso. Espero aí que vocês tenham entendido porque que eu não convidei o N-Rap pro casamento naquela época. Se fosse hoje, obviamente, ele seria o primeiro a ser convidado, mano. Beijão, N-Rap. Você seria o primeiro a ser convidado hoje. Seria meu padrinho, inclusive. É isso. Hoje os meus padrinhos seriam o N-Rap, o WB, o Dakvir.